Queridos amigos, mais uma vez junto com vocês, é sempre um prazer. E para começar a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita luz, de infinita bondade, dai-nos a Tua misericórdia, dai-nos a Tua luz, dai-nos as Tuas bênçãos. Que possamos nós cada dia aprender um pouquinho mais e que não só aprender, meu Pai, que possamos a cada dia colocar em prática, nem que seja só um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo. Que a Tua luz nos ampare e que a Tua paz se faça entre nós. Que assim seja. Bem, meus queridos, então vamos falar hoje sobre um assunto que é de extrema necessidade e importância. Aliás, todos são, de extrema necessidade e importância. Mas trabalhar por quê? Já pensou nisso? Já se perguntou isso? Mas trabalhar por quê? E por que muitas vezes a ideia de trabalho a gente associa ela a castigo, a fardo e a provação? Quantas vezes nós já não fizemos isso? Isso é um castigo, não é? É um fardo. E o Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro chamado Qual é a Tua Obra? E nesse livro ele fala a respeito do trabalho. E aí ele começa falando da etimologia de trabalho. Então ele disse aqui que a etimologia de trabalho vem do latim trapalium, que é instrumento de tortura. É um instrumento que é feito de 3 pedaços de madeira, forma um triângulo e aquilo põe no pescoço da pessoa, pode até ser de um animal também, e aquilo lá vai provocar uma tortura. Então, trapalium seria um instrumento de tortura. Bom, diz ainda o Mário Sérgio neste livro que do 200 antes de Jesus até 500 após Jesus, a sociedade greco-romana, quer dizer, da Grécia e Roma, eles cresceram, essas cidades, esses lugares cresceram demais. Cresceram ainda com exuberância, com beleza, com coisas belas. E todo esse trabalho que foi feito nesse lugar, nessa sociedade greco-romana, foi trabalho escravo. Então ele diz que a ideia, então, que nós temos de trabalho, a começar daí, já nos remete à escravidão. A trabalhar é ser escravo. Agora, essa mentalidade nos leva a crer que o trabalho é coisa menor, que o trabalho é indecente, que o trabalho é imoral ou que é de gente que está sendo punida. Esse trabalho, o trabalho pesado, Então a gente começa a surgir daí essa coisa de nós pensarmos que o trabalho é indecente, que o trabalho é uma punição e que nós não merecemos esse tipo de trabalho. Depois da idade da sociedade greco-romana, veio o mundo medieval, que está mais ou menos entre 500 anos, depois de Jesus, até o ano 1500. É o que a gente chama de Idade Média. E na Idade Média, a relação então passou a ser de servo e senhor. Aí, no caso, o trabalho não é mais escravagista, mas ele é de servidão. Não há mais escravos, mas há servos. Então, como funcionava? O servo, a pessoa, trabalhava um pouquinho para ela e o restante era do senhor dele. Então, ele tinha um senhor que ele trabalhava um pouquinho para si e o restante era do senhor. Mais tarde já apareceu o mundo capitalista, que é a relação entre patrão e empregado. Eu acho até que melhorou um pouco, porque se você não está contente num emprego, você pode sair e procurar outro. Você nem é escravo e você nem é servil. Você tem essa liberdade.
Agora, o capitalismo europeu, ele substituiu o trabalho escravo na Europa pelo trabalho escravo fora da Europa. Na Europa não houve o trabalho escravo, mas eles fizeram o trabalho escravo fora da Europa, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a África também é um país que passou pela escravidão. Bom, no Ocidente, então, nós temos Estados Unidos e Brasil, que foram construídos pela exploração do outro, pelo trabalho escravagista. O Brasil foi descoberto em 1500, em 1539 começou a vinda dos escravos aqui para o Brasil. E não foi os brasileiros que trouxeram, né? Porque não tínhamos brasileiros ainda. Bem, o que mais faltava para o trabalho se parecer mais ainda com um castigo? A religião. O judaísmo trouxe isso para nós nessa nossa concepção. Aí, qual foi o crime de Adão e Eva? Eles receberam uma ordem, não sustentaram aquela ordem que receberam, e aí, como punição, eles tiveram que a mulher iria ter dor para ter filho e o homem teria que trabalhar para o sustento. Resumindo, olha como a nossa educação, né, o que nós recebemos. Na antiguidade, a base da sociedade ocidental, né, que foi a base da sociedade ocidental, o trabalho era um castigo, do ponto de vista moral e religioso. No mundo medieval, Deus estava no centro, principalmente na Europa, mas a ideia de que é bom ser senhor. Ser servo não, mas ser senhor é bom. E o servo foi sempre submisso. No mundo capitalista, a relação entre patrão e empregado, quer dizer, a escravatura não aconteceu na Europa, mas aconteceu na América. E no Ocidente a gente ainda tem, né, que nós aqui no Ocidente, nos países americanos, a gente tem até duas éticas sobre dois pontos de vista. A ética do protestantismo luterano, que o trabalho é juntar e guardar. E a ética católica, ideia de que só a pobreza salva. E aí então veja bem a nossa formação como foi. Então nós estamos desde essa época tentando, né, trabalhar para mudar isso, mas é difícil mudar essa ideia. Agora eu pergunto, até hoje o trabalho como castigo ainda persiste? E o Cortella diz que sim. O Cortella diz que o Brasil não se recuperou do escravagismo, porque para nós aqui, trabalho manual é trabalho de inferiores. Nós vemos o trabalho manual como castigo, como um trabalho inferior. E aí, um exemplo disso. Quando seu filho não quer estudar, o que é que dizemos a eles, né? Você vai querer ser varredor de ruas? Você querer ser empregada doméstica? Vai trabalhar em obras? Vai ser lixeiro? Olha como a gente classifica essas funções, esses trabalhos, como algo bem depreciativo. E que na realidade não é depreciativo. É um trabalho como outro qualquer. É um trabalho que é de essencial necessidade. O que seria de uma sociedade se nós não tivéssemos o trabalho da coleta de lixo, o trabalho de uma pessoa que viesse auxiliar no lar? Imagina como seria difícil. O que nós iríamos fazer com as necessidades? Então, nós temos ainda o hábito de dizer assim: quando eu parar de trabalhar, vou fazer isso, 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 isso.
O Cortella diz que nós estamos errados, que nós devemos falar assim: quando eu não mais tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer isso, isso, isso. Por que que ele diz isso? Porque ele diz que nós nunca vamos parar de trabalhar. Nunca vamos parar. E nem podemos parar de trabalhar. Você acha mesmo? Vocês acham mesmo que a gente nunca vai parar de trabalhar? Eu acredito que sim. Porque mesmo que eu me aposente, mesmo que eu já esteja na minha casa lá tranquilamente, com meu, tendo meu salário e tal, coisa, mas eu não vou deixar de trabalhar. Por quê? Tem sempre algo para fazer, tem sempre algo para realizar, seja dentro do lar ou seja fora do lar. Sempre temos alguma coisa para fazer. E será que aguentaríamos, ficar assim, sem fazer? Eu acho que não. Eu acho que se nós pararmos de trabalhar, nós vamos ficar muito velhos, física e mentalmente falando. Bem, nesse atual momento em que nós vivemos, nós estamos vivendo um momento de transição, não é? Por que um momento de transição? Nós estamos, isso é de acordo com o conjunto da nossa vida social, é de acordo com o trabalho, com a escola, que houve todas aquelas mudanças com a pandemia, que não foram para a escola, A mãe virou pedagoga, a mãe e o pai viraram pedagoga, os professores viraram, se o pessoal trabalha aí digitalizado aí, eu nem sei o nome, que eu esqueci agora. Nós vivemos num momento de transição do modo de lidar com a comunicação, que está sendo difícil para as pessoas com mais idade, assim como a mim e outras pessoas. E a relação entre gerações. Então, tudo isso traz para nós um desconforto, algo que nós ainda não sabemos dar uma estabilidade para isso. E por conta disso, nós temos dissabores no cotidiano. Mas os dissabores que nós temos no cotidiano, a causa não é o trabalho em si, são as coisas que giram em torno de nós. Então, por exemplo, você está trabalhando lá como eu trabalhava em banco, alguma coisa que deu problema lá no banco, um erro no cálculo de uma conta, qualquer coisa, não é o trabalho em si, são as coisas que estão girando em torno do trabalho que você fez, que você está fazendo, mas não é o trabalho em si. Pessoas que moram em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, em outras capitais aí, que levam de 2 a 3 horas para chegar no seu emprego, elas costumam agregar esse tempo de ir e vir ao trabalho, mas elas não estão trabalhando. Muito embora na lei brasileira do trabalho, esse trajeto de trabalho serve não para você ganhar hora extra, mas serve se você sofrer um acidente, você está indo ao trabalho, Você tem algumas coisas a mais aí por conta disso. Então, para quem leva aí 2, 3 horas para chegar no trabalho, nós agregamos esse tempo ao trabalho. Nós temos ideia de que estamos trabalhando. Mas não seria assim se nós estivéssemos indo para a praia, se nós estivéssemos indo ao cinema, se nós estivéssemos indo a um show. Mas por conta de ser o trabalho, aí nós achamos ruim. Então, nós temos assim, carência profunda e necessidade urgente de a vida ser mais uma obra do que um fardo. O Cortella coloca desse jeito. Mas quem vai fazer a vida ser mais uma obra do que um fardo? Nós mesmos. Porque ele diz que no trabalho cabe alegria, cabe prazer. E depende de nós assim o fazermos.
E o Cortella lembra novamente a etimologia da palavra trabalho, né? Que ele disse lá no começo que é tripalium e que seria um instrumento de tortura. Aí essa forma de ver é a forma errada de ver, porque na realidade, né, nossa obra, nossa criação é algo que estamos construindo. Nós estamos fazendo um acervo, né? Nós estamos tendo uma obra, construindo uma obra, deixando um legado para alguém. E isso é uma construção, seja lá qual for o trabalho que você tem. Mas aí agora então, voltando então para o Espiritismo, e o que é trabalho na visão espírita? Em março de 2020, no Jornal da Tarde, na coluna Opinião, o Divaldo escreveu uma crônica lá, falando sobre as bênçãos do trabalho. E nisso que ele escreveu, ele cita Jesus, né, que Jesus disse: meu pai até hoje trabalha e eu também. Já no Velho Testamento, diz que Deus, após criar o mundo, descansou. E aí, então, ele explica que trabalho é um recurso valioso que nós temos, porque ele promove progresso. Ele diz que sem ele haveria assim uma estagnação, que tudo seria destruído sem o trabalho. Então o trabalho é um recurso valioso que remove progresso e que sem ele tudo estagnaria. Agora, o descanso é uma mudança de atitude orgânica para restaurar as forças. Trocando em outras palavras, sempre que trabalhamos, precisamos depois do descanso para que nós possamos readquirir a nossa energia, nossa força para começar um novo trabalho. Porque senão nós não vamos aguentar trabalhar. Ainda temos um corpo pesado, um corpo que nos causa muita canseira. Bem, ele diz também que o corpo é constituído de elementos que necessitam de movimento. Interessante, né? Então, o nosso corpo, ele tem elementos que não podem ficar parados. Se ficar parado, vai estragar. E que esses elementos do nosso corpo, eles precisam de movimento, eles precisam se movimentar. É o que a gente faz, andar para lá e para cá, trabalhar. Quando você sai para trabalhar, você levanta cedo, ou dependendo do seu horário, seja lá como for, mas você tem esse compromisso, você vai, você faz, você volta, né? Chega em casa, ainda tem, tanto para o homem como para a mulher, tem algumas tarefas domésticas, tem compromisso com o pai, tem compromisso. Então, praticamente a gente não para muito durante o dia, né? E ele fala assim também, que o dinamismo da movimentação bem utilizada, né, nesse corpo, fortalece o corpo. Opera nele um bem-estar que faculta dilatação de tempo para seu uso. Trocando em miúdos, ele diz que a forma como nós conduzimos essa movimentação de que o corpo necessita, e quando essa movimentação, todo esse nosso que nós fazemos, for bem utilizado, fortalece o corpo. Oferece para ele, né, um bem muito grande. E oferecendo esse bem, você vai estender o seu tempo de vida. E quantas pessoas não há que falam, né, vão fazer uma atividade física, né, e diz que depois se sente muito bem. A ciência mesmo já diz isso, né? Quando nós praticamos uma atividade física, após, né, tenha lá os hormônios de bem-estar. E ele diz ainda que o trabalho é muito importante e é terapêutico. Ele diz que Pestalozzi usou a trilogia, né? O Pestalozzi na sua incumbência, na sua tarefa de educação, ele
propôs para ele, né, e seguir a trilogia de trabalho, solidariedade e perseverança. Então, ó, trabalhar, ser solidário e perseverar. Agora, o Kardec usou a mesma, para o ideal que ele tinha de mostrar o Espiritismo, ele usou a mesma trilogia com uma pequena alteração. Trabalho, solidariedade, só que o Kardec mudou a perseverança para a tolerância. E ele ainda nos diz que trabalho é uma lei universal, é para todos. E graças ao trabalho, a vida se engrandece cada vez mais. E vocês há de convir comigo que isso é verdade. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos alguma coisa, quando o nosso trabalho é útil, quando nós realizamos algo que ajuda pessoas, que melhora a vida das pessoas, quanta felicidade não é isso para nós? Como é importante você poder, através do seu trabalho, ajudar alguém. E mesmo no nosso Evangelho, tem lá uma parte que fala assim, que mesmo você trabalhando, ganhando o seu dinheiro, ganhando o sustento da sua vida, você pode servir. Mesmo que você não seja um trabalho voluntário, porque você tem uma remuneração, mas você pode trabalhar ajudando as pessoas, ajudando elas a encontrarem aquilo que elas precisam, com carinho, com dedicação, com tolerância, com paciência. Isso é servir. Bem, e aí então, no Livro dos Espíritos, nós temos algumas perguntas a respeito do trabalho. Tem lá a pergunta 674. O Kardec perguntou aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza. Eles confirmaram. E por isso mesmo é uma necessidade. Olha, veja bem, por ser uma lei da natureza, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Trabalhar, como está dito aqui, né, que os espíritos responderam, é uma lei da natureza e é uma necessidade. Todo mundo tem que trabalhar. Não há quem não tenha que trabalhar. Todo mundo tem, mesmo as pessoas que têm dificuldades, elas têm como trabalhar. E a civilização, essa forma civilizada que nós vivemos hoje, que tem que ter um carro, tem que ter uma casa, tem que ter, né, esses luxos um pouco que a gente tem, não acho a palavra agora assim, mas esses prazeres mais que a gente tem, isso nos obriga a trabalhar mais. Por quê? Nós precisamos ganhar mais para poder comprar mais. Não é isso? Aí eu tenho 2 empregos, eu faço um biquinho não sei aonde também, né? Então, nós temos esse modelo também. E aí vem a pergunta 675. Não devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Olha que maravilha. Mas tem muitas vezes que nós fazemos uma ocupação que não é útil, né? É um trabalho, mas um trabalho que não vale a pena. Então, nem merece ser chamado de trabalho. Trabalho, como eles disseram aqui, o espírito também trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. E aí vem a pergunta 676, que aí responde aquilo que eu perguntei no começo. Trabalhar por quê?
E a pergunta que o Kardec fez é: por que o trabalho é imposto ao homem? Então, trabalhar por quê? E os espíritos responderam: é uma consequência da sua natureza corpórea. O seu corpo precisa trabalhar. É uma expiação porque nós fizemos coisas erradas na outra vida e precisamos fazer a reparação. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem dúvida nenhuma. Quando você chega o primeiro dia num trabalho, muito embora você possa até conhecer sobre o que você vai trabalhar, mas você chega meio desconcertado, não é? Você chega sem saber direito o que é que você vai fazer, fica ali meio perdido, até que você se intere de tudo aquilo que tem ali no seu trabalho. Então você está aprendendo. E quando você entra a trabalhar num lugar que você não conhece nada mesmo, aí que você vai aprender mais ainda. Continuando, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Imaginem, eu imaginei nós todos parados, sem fazer nada. Olha só que coisa, você não ia aprender nada, não ia aprender a ler, escrever, não ia aprender, a ciência estaria ainda muito lá atrás. Olha como é importante, porque é o trabalho que nos traz a intelectualidade. Aí, continuando, eis porque ele não deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar, senão ao seu trabalho. Então, a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa alimentação é o trabalho que vai nos trazer. E a sua atividade, quer dizer, o seu trabalho e a sua atividade. Ao que é físico, franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar. Mas há sempre trabalho, sempre há um trabalho. E aí, a última pergunta aqui é a 679. O homem possui bens suficientes para assegurar. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Está ou não está? Aqui diz assim: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, olha que compromisso, é melhor trabalhar, né? É melhor a gente continuar trabalhando. Então, é muito importante, como ele disse aqui, se você já tem toda a sua subsistência, talvez não, mas isso não te livra de fazer um outro tipo de trabalho, ou na sua casa, ou junto com outras pessoas, você sempre tem algo para fazer. Para encerrar, havia uma pessoa que desencarnou. E ela se apercebeu num lugar com muita tranquilidade, um lugar sereno, um lugar com muita paz, um lugar lindo, com águas límpidas, com um céu maravilhoso. E ela ficou ali algum tempo, até que chegou um tempinho, que não foi tanto tempo, ela se cansou daquilo. E ela quis então falar com a pessoa que coordenava, que dirigia ali. E a pessoa veio atendê-la, né? E ela disse assim: eu estou cansado de ficar no céu. Eu gostaria de ir passar um tempo no inferno. A pessoa olhou para ela e disse: onde você pensa que está?
Isso é para cada um pensar. Vamos à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja. Um grande abraço, um beijão e até breve, se Deus quiser.